Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, dando continuidade nas nossas aulas, tá? Já foi disponibilizada a nossa aula de introdução à farmacologia. Ela ficou uma aula um pouco grande, tá? Mas é porque dentro dela a gente tem o conteúdo explicando a teoria da farmacologia desde os anos atrás, né? Para quem já assistiu a aula. Depois, logo em seguida, nós falamos da interação medicamentosa, para que serve o medicamento, que isso a gente vai estar repetindo, tá? Sobre o curso, tá? Para quem está chegando agora, você falar de farmacologia, o módulo de farmacologia, todos os cursos são assim, na verdade. Um conteúdo se liga ao outro. Lógico, você precisa de um se ligar ao outro para você entender todo o contexto. Então, a gente sempre vai estar falando, tá? De medicamento, a todo momento a gente vai estar voltando um pouco, porque uma coisa liga a outra, tá bom? Não tem como a gente deixar essa partezinha e seguir a outra. A gente sempre vai estar voltando um pouquinho para seguir adiante, porque sempre uma vai estar interligada na outra. Então, lá dentro da nossa aula de introdução à farmacologia, nós falamos da interação medicamentosa, nós falamos do fundamento da farmacologia, o que é farmacologia, o que ela estuda, e falamos dos grupos farmacológicos, certo? Agora, nós vamos seguir, tá? Com dois momentos que existem dentro da farmacologia, duas divisões dentro dela. A primeira divisão é a farmacocinética e a segunda é a farmacodinâmica. É até meio difícil a gente gravar o que significa cada uma, porque elas são muito parecidas, mas a gente tem que bater nessa tecla para ir gravando, tá? Então, hoje a gente vai começar por essa, tá? Farmacocinética. A letra é feia, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Porque tá aqui no computador, não dá para mostrar. Então, quando a gente fala de farmacocinética, nós estamos falando do que o organismo faz com esse fármaco, certo? Do que o organismo faz com esse fármaco, como que ele reage ao fármaco, certo? É exatamente isso. Quando nós citamos farmacocinética, é isso que a gente precisa gravar. Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco, com o medicamento. Farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o organismo, certo? Mas começando pela farmacocinética, não vamos se apavorar. Disposição do fármaco no organismo, ou seja, é o que o organismo faz com o fármaco. Dentro dele, da farmacocinética, dentro dessa divisão, tá, chamado farmacocinética, existem 4 etapas que a gente precisa focar nelas, estudar e saber o que são, porque são importantes. A primeira etapa de todas é a absorção desse fármaco no meu organismo. Por isso que eu falo que uma coisa liga a outra. Existem várias formas de eu absorver esse medicamento. Ah, mas como que chama essas formas de absorção? Né? São as minhas formas farmacêuticas, que aí é outro conteúdo que nós vamos ver mais pra frente. Mas uma delas, dando exemplo, uma forma de absorção é eu tomar o comprimido por via oral, pela boca, né? Tomo meu comprimido pela boca, certo? É uma forma de absorção. Outra forma de absorção é eu tomar o medicamento por via intravenosa, pela veia, através do soro. É outra forma de absorver esse medicamento. Então, a primeira etapa é a absorção, tá? A partir do local de absorção, certo? Depois, a segunda etapa é a distribuição no corpo. Como que vai ser distribuído lá dentro, tá? Uma questão muito legal que a gente vê muito as pessoas comentando, até nas aulas surgiu esse questionamento, e tem até memes, brincadeirinha, que fala assim, mas como que o medicamento sabe onde que ele vai agir, né? Por exemplo, a gente toma o Dorflex, né? Ele é para várias dores. Como que ele sabe que ele vai agir para dor na costa, dor na perna, enfim, para dor muscular? É muito simples. Quando ele é absorvido, tá? E ele cai lá dentro do nosso organismo, o nosso organismo próprio, ele vai saber, porque detecta, tá? Lá dentro a gente vai ver isso, porque a farmacocinética, ela se liga na farmacodinâmica. E na farmacodinâmica a gente vai ver que existem receptores dentro do nosso organismo.
tá? E através desse receptor, é ele que indica, olha, você tem que agir nesse ambiente aqui, tá? Nesse local. Então, ele avisa, esse receptor, ele é um alerta para esse medicamento, indicando aonde o medicamento tem que agir. Então, quando o medicamento cai na corrente sanguínea, ele vai fluir para onde ele tem que ir. Ele vai cair exatamente onde precisa, certo? Então, é exatamente assim que acontece. Por isso, não é o medicamento que sabe, o medicamento não sabe de nada. Mas quando ele cai lá dentro do nosso organismo, certo? E o receptor avisa ele, ele vai, tá? Vai ser recebido pelo receptor certo e vai ser indicado que local que ele vai agir. E aí ele vai agir no local correto. Então, a segunda etapa nós vimos, a distribuição no corpo, tá? Lá dentro ele vai ser, então, ligado a um receptor, tá? Dependendo do medicamento, ele vai ser ligado a enzimas, tá? Então, lá dentro do nosso organismo, pensa o seguinte, pessoal, é uma máquina, tá? Ele é um produto que ele vai cair lá dentro, e lá dentro, imagina o nosso organismo como uma indústria, tá? E eu vou fabricar um produto. Então, esse produto vai cair lá dentro, tá? No final, ele tem que formar um produto final, certo? Então, ele vai cair lá dentro como um elemento, e essa indústria toda lá dentro, que é o meu organismo, ele vai indicar as etapas que tem que ser passada. Então, nada assim é do nada. Então, é tudo perfeitinho. Lá dentro, ele vai se ligar a enzimas que ele precisa se ligar. Ah, não precisa ser ligado a outras enzimas? Beleza. Mas ele tem que se ligar a algum receptor, tá? Esse receptor é do local correto onde ele tem que agir. Então, é tudo certinho, tá? Então, é uma indústria dentro da gente que vai que tem que seguir as etapas corretas para ele fazer o efeito correto, o efeito que ele deve ser feito. A terceira etapa é a alteração metabólica. O que é essa alteração? É a quebra desse medicamento dentro da gente. Porque o medicamento, ele não chega do jeito que ele é ingerido por nós, tá? Que ele é absorvido por nós. Seja pela veia, seja por outro tipo de absorção, tá? Então, lá dentro existe a quebra, a alteração metabólica, tá? Existe quebra desse medicamento dentro de nós. Ah, mas o que quebra esse medicamento, né? Como que acontece para ele se quebrar, para existir a alteração metabólica? Nada mais, nada menos que as enzimas metabólicas. Essas enzimas, tá? Cada órgão do nosso corpo, ela tem uma enzima específica dela, que isso também nós vamos estudar mais lá para frente no módulo de laboratório. Então, se eu tenho lá o meu fígado, ele próprio tem a enzima dele. Eu tenho o meu pâncreas, tem enzima pancreática, tá? Eu tenho lá outro órgão meu, ele tem uma enzima dele própria. Ah, então esse medicamento, ele vai agir em tal órgão, então tem uma enzima lá. Quando cai no estômago, a gente tem o suco o suco gástrico, tá? O suco gástrico, ele faz a quebra do alteração metabólica no medicamento também. Porque se o medicamento cai diretamente no meu estômago, peraí, ele é muito ácido pro meu estômago. Por isso que existe o suco gástrico, tá? Que é uma enzima própria do meu estômago, do estômago de todo mundo. Esse suco gástrico, ele faz alteração metabólica no medicamento. Para o medicamento não cair de forma tão severa no meu organismo, no meu estômago, certo? Então, a terceira parte, alteração metabólica, existe a quebra desse medicamento, tá? E a quarta parte é a excreção, que nada mais é a eliminação desse medicamento do meu corpo, através da urina, através das fezes, tá certo? Então, é a parte da eliminação desse medicamento do meu corpo, tá? Então, são 4 etapas. Primeiro vai existir a absorção pelo local que foi absorvido, vai existir a distribuição dentro da gente, aonde que esse medicamento vai, né? Vai distribuir ele para onde ele vai ser ligado a um receptor. Terceira parte, ele vai sofrer alteração metabólica, tá certo? Quando é um remédio injetável,
ele normalmente, principalmente na veia, pessoal, já está indo direto na corrente sanguínea. Medicamentos, que nem comprimidos, eles precisam de uma alteração mais severa, porque eles precisam ser quebrados para cair na corrente sanguínea, tá? Então, eles vão ser distribuídos, sofrem alteração metabólica para ir na corrente sanguínea, tá certo? Então, os medicamentos da veia, eles já caem direto na corrente sanguínea. Eles não precisam de toda aquela quebra, de todo aquele contexto, dependendo do medicamento, tá? E por último, a eliminação por fezes, por urina, tá? A parte de eliminação do nosso corpo. Então, aqui fala que a absorção é definida com a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma, tá? Que é um líquido que vai no sangue, tá? O plasma é um líquido que faz parte do sangue, é um dos componentes que faz parte do sangue, tá? Na via endovenosa, em alguns casos, a via inalatória, não é necessária absorção para a ação do fármaco, tá? Inalatória, quando a gente faz a inalação, tá? Endovenosa pela veia, pessoal. Sequência de eventos envolvidos na dissolução e absorção de uma droga a partir de uma forma farmacêutica sólida. Forma farmacêutica a gente vai tratando no outro slide, na outra aula, que são, só para assim, já adiantar para vocês, o que seria uma forma farmacêutica? Comprimido, eu já falei uma, tá? Líquido, algum medicamento líquido é uma forma farmacêutica. Xarope é outra forma farmacêutica, tá? Só que elas têm uns nomes. Drágia, depois eu vou estar explicando para vocês, tem vários nomes, mas são tudo formas farmacêuticas. O que é isso? A forma que o meu medicamento vem. Quando eu pego ele para tomar, chama forma farmacêutica, a forma que esse medicamento se encontra, certo? Então, aqui, forma farmacêutica sólida, tá? Desintegração, grânulos, que são aquelas bolinhas, tá? Normalmente, os grânulos, tá? Que é uma forma farmacêutica, ela é mais encontrada em farmácias de manipulação, medicamento manipulado, ele sempre vem em forma de grânulos, a maioria. Desagregação, pequenas partículas, ou seja, então ele sofreu pequenas partículas, tá? Quebrou. Aqui, pessoal, nesse slide, vocês têm que acompanhar essas aulas por vídeo, acompanhando o slide do lado, para vocês seguir o que eu tô falando, porque senão vocês vão ficar perdidos, tá? Nesse slide mostra um esqueminha de como acontece dentro do nosso organismo, tá? De como acontece a dissolução, a quebra desse medicamento dentro da gente. Então, aqui, quando ele fala do grânulos, que é uma forma farmacêutica, tá? Ele tá falando, tá, foi absorvido pela forma farmacêutica grânulos. Depois fala pequenas partículas. Foi quebrado, o que é isso? Alteração metabólica lá dentro. Depois, dissolução da droga, tá? Droga em solução. E por último, a droga no sangue, tá? Então, fatores que afetam a absorção: a concentração do medicamento, área de superfície absorvente, vascularidade e fluxo sanguíneo, motilidade e esvaziamento gástrico, tá? São fatores que afetam na absorção, tá bom? Que atrapalham, às vezes, esse medicamento ser absorvido de forma correta. Porque às vezes a gente tem a opção de falar assim, mas eu tomei a dipirona, pra mim ela faz efeito mais rápido, pra fulano mais devagar, né? Mais lento. Ou se não, pra mim nem adianta tomar tal medicamento que nem faz efeito pra mim, como se não tivesse tomado. Tem muito isso, de pessoa pra pessoa. É exatamente isso, fatores que afetam na absorção. Porque às vezes um fator que pra você ele não faz efeito nenhum, não afeta na absorção, para o outro ele afeta muito. Então, essas são as diferenças. Biodisponibilidade, tá? Grau de biodisponibilidade nas formas farmacêuticas. Aqui mostra as formas, aqui ele cita, na verdade, as formas farmacêuticas, algumas. A drágia, o comprimido, a cápsula, suspensão, emulsão e solução. A gente vai estar falando de cada uma, é bem legal, uma por uma, para vocês entenderem, dando exemplo de cada uma, para vocês saberem o que é cada uma. Vocês têm até dentro da casa de vocês, mas normalmente vocês não sabem o nome correto delas.
Que nem quando a gente pega um comprimido, a gente sempre fala comprimido. E muitas das vezes não é. Às vezes é uma drágula, às vezes é uma cápsula e às vezes é um comprimido mesmo, né? É que nem uma solução. A gente sempre fala solução, mas às vezes é uma emulsão, às vezes é uma suspensão e a gente chama por um nome só, certo? Então vocês vão aprender a diferença de um para o outro. Aqui na distribuição, nossa segunda etapa. Distribuição do fármaco no organismo depende de permeabilidade através de barreiras teciduais, tá? O que é isso? Tudo que fala, pessoal, é dentro da gente, tá? Tudo isso que está acontecendo. Então, permeabilidade, tá? Ou seja, através das barreiras teciduais. As minhas barreiras, os meus tecidos precisam estar preparados para poder distribuir esse fármaco dentro, tá? Permeabilidade, precisa absorver, certo? Ligação no interior dos compartimentos aquosos, tá? Então, precisa ter ligação de um tecido para o outro, tá? E ter o plasma, que é esse compartimento aquoso. O plasma que faz parte do sangue. Para quê? Para absorver esse medicamento, tá? Então, são tudo partes que, para distribuir esse medicamento corretamente, precisa disso, tá bom? Partição do pH, tá? E partição adiposa aquosa. Toda vez que a gente falar adiposo, é gordura, tá? A parte gordurosa também, a parte de tecido adiposo, tá certo? Para ter uma boa distribuição desse medicamento. Aqui no metabolismo. A alteração metabólica das moléculas de um fármaco envolvendo dos tipos de reação bioquímica, tá? Fase 1, oxidação, redução ou hidrólise. Fase 2, conjugação, geralmente resulta em compostos inativos. Essas reações ocorrem principalmente no fígado. É aquilo que eu falei, pessoal, alteração metabólica. Tudo que fala dessas partes, professora, mas o que é isso, essas palavras? É tudo parte de quebra de molécula. Então, lá dentro vai existir, tipo, uma transformação química, tá? Vai quebrar ela em várias partes, tá bom? Alteração química. Então, essas reações ocorrem principalmente no fígado, tá? É comum ocorrer interações medicamentosas envolvendo a metabolização, tá? Exemplo do medicamento é a carbamazepina, tá? Para pessoas que têm crise convulsiva. A excreção, principais vias de excreção, de eliminação. Rins, a maioria dos fármacos, tá? Pelo rins. Sistema hepatobiliar, são secretados pela bile, que é uma enzima, e a perda fecal é responsável pela eliminação. E os pulmões, agentes voláteis ou gasosos, tá? Que é através do ar, da evaporação. Toda vez que a gente fala voláteis, evaporação, tá? Medicamentos voláteis, tá? Através de inalação, tudo que é evaporado, certo? Então, através dos rins, que é a urina, tá? Aqui do sistema hepatobiliar, que ele fala da bile, tá? Nada mais é do que pelas fezes e pelos pulmões por respiração. São as formas que a gente tem de eliminar. Farmacodinâmica, pessoal. Nossa segunda divisão, então, ó. Farmacodinâmica, certo? Então, eu falei que a farmacodinâmica, sua farmacocinética é como o organismo reage ao medicamento, né? O que o organismo faz com os medicamentos, com o fármaco. A farmacodinâmica é a ação do medicamento no organismo. O que o medicamento faz no organismo, tá bom? As drogas não criam funções dos órgãos ou sistemas sobre as quais atuam, tá? Elas apenas modificam as funções pré-existentes, tá bom? Então, elas não vão criar outras funções, tá bom? Elas já têm as funções delas, tá? Os medicamentos. Ele serve para aquela função e ele vai agir para isso. Só que lá dentro, o que ele pode fazer? Ele pode modificar funções pré-existentes, tá? Através da alteração metabólica. Por isso que a gente tem que ligar uma coisa na outra. Então, às vezes a gente pega o medicamento e fala assim, mas ele serve para isso,
mas deu certo para isso também, né? A gente toma um medicamento, às vezes ele serve para... Vamos pegar um medicamento que ele serve para dor muscular, tá? E serve para uma dor de cabeça, por exemplo. Você, mas a função dele principal é para dor muscular, um relaxante muscular. Mas ele também serve para isso, né? Sim, porque a função dele é um relaxante muscular. Mas lá dentro, através da alteração metabólica, ele pode modificar funções pré-existentes dentro do nosso organismo. Por isso que lá dentro existe um processo desse medicamento, tá? Após a administração do medicamento e a chegada até o local de ação, para que o medicamento faça o efeito desejado, o mesmo deve-se interagir com o receptor que está na membrana celular. Tá, pessoal? Acabei de falar isso para vocês. Então, o medicamento não chega lá do nada e ele fica... Ai, mas como que esse medicamento sabe para onde vai? Agora vocês estão sabendo a resposta, tá? Nada mais é do que ele vai se ligar lá dentro da membrana, tá? Nosso corpo é formado por membranas, por tecidos, e lá dentro ele vai se ligar a um receptor, que esse receptor nada mais é do que uma pessoa falando, ó, você tem que agir ali. Você veio para agir em tal parte, tá bom? Então é isso que ele vai fazer. Ou seja, tipo uma seta do local onde ele precisa ir, um alerta. O receptor, componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos, tá bom? Então, ele é um componente, tá? Com esse agente químico, que nada mais é o medicamento, agente químico, tá? Ele vai interagir para produzir os efeitos necessários, os efeitos esperados por esse medicamento, certo, pessoal? Então, sobre farmacodinâmica e farmacocinética foi isso, tá? Da aula de hoje. O que eu vou estar falando para vocês? Agora, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre noções de medicamentos. E lá a gente vai estar voltando um pouco na farmacodinâmica e farmacocinética, que a gente vai se ligando aos outros assuntos e precisa voltar um pouquinho. Então, assim, sempre vai estar gravando. É meio complexo para quem está assistindo a aula a primeira vez, pegar logo de cara farmacodinâmica e farmacocinética, diferenciar uma da outra. E por mais porque essa parte de farmacologia ela é um pouco complexa, porque é como que é o funcionamento dentro do nosso organismo, ela é um pouco complexa, como que é a ação dos medicamentos dentro de nós, como que o organismo reage, as etapas que tem, então é um pouco complexo. Mas, se vocês pegarem os slides, tá? Colocar do lado e assistir o vídeo, dá para entender um pouco. Ah, não entendi, tô com dúvida ainda, pesquisem. Ah, tô com dúvida de tal palavra. Risca ela, aprende a fazer isso, circular a palavra que vocês não entendem, que vocês têm dificuldade, pesquisa o significado, porque é assim que a gente vai aprendendo, tá bom? E se tiverem dúvida, vocês vão perguntando também. Tá? Agora, a nossa próxima aula é falar sobre noções de medicamentos, tá bom? Lá a gente vai falar sobre o que é um medicamento, para que ele serve, as formas farmacêuticas dele, a gente vai falar de bula de medicamento, a gente vai falar de receituários, tá? Então, a próxima aula é uma aula bem complexa, que ela vai ser dividida em mais de uma aula, porque é uma aula grande, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada.